quem vai falar agora é José Pablo Cortes. Ele é presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor da OAB São Paulo. E vai nos falar sobre a PL 755 de 2019, aprovado na LESP, que institui o Código de Defesa do Empreendedor. Bom dia, José Pablo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, senhor, por ter aceito o convite. Por iniciativa dos deputados Sérgio Vitor, Ricardo Melão e Tamar Borges, foi aprovado aqui na LESP o projeto 755 de 2019, que cria o Código de Defesa do Empreendedor. Como o senhor vê a iniciativa de criar normas para determinar os direitos e deveres do pequeno empresário, doutor José Pablo? Bom, veja, tudo que vier a esclarecer a situação jurídica de um determinado setor, a tirar dúvidas, a deixar especificado o que se pode, o que não se pode fazer, é muito bem-vindo. Porque muitas vezes o empreendedor ou o candidato a empreendimento, ele tem essas dúvidas, as dúvidas geram receio, geram medo e ele acaba, às vezes, até desistindo da formalização do seu negócio ou até pior, desistindo de fazer um negócio. E perde o mercado, porque quanto mais empresas, mais negócios nós tivermos, mais teremos uma economia desenvolvida. Doutor, bom dia, Quem fala é Lilian. Obrigada mais uma vez por ter aceito o convite para participar aqui do nosso jornal. E a pergunta para o senhor seria o seguinte: como é que o senhor avalia a criação do Código de Defesa do Empreendedor? O senhor acha que com essa criação pode encorajar, o empreendedorismo? Sim, certamente encoraja o empreendedorismo, porque o Brasil tem um histórico de burocracia muito grande. E essa burocracia, muitas vezes, faz com que a empresa que está começando a se formar simplesmente não seja levada adiante por conta de uma série de exigências, muitas vezes até em duplicidade, exigências descabidas, difíceis de serem cumpridas. A pessoa não tem condições econômicas, às vezes, de contratar alguém que possa lhe auxiliar e acaba desencorajando ele a abrir um novo empreendimento, que com isso podemos não só ativar a economia, mas também gerar empregos. Tudo que vier no sentido de facilitar, de desburocratizar, sempre será muito bem-vindo. É isso que nós precisamos no país. Doutor José Pablo, o senhor tocou num ponto agora que é crucial. O senhor falou que talvez essa lei possa ajudar que pequenas empresas contratem de forma formal. A gente vive um momento no país onde o desemprego é muito grande. Então, talvez esteja aí uma forma realmente de surgir novas vagas e vagas que coloquem pessoas dentro da formalidade, que contribuam com seus impostos, porque realmente o que a gente conhece hoje, a pequena empresa, os pequenos negócios, é tudo na base da informalidade, doutor José Pablo? E com a informalidade, quem acaba perdendo é a própria sociedade, porque deixam de ser recolhidos, muitas vezes, as contribuições sociais, fundo de garantia, uma série de tributos, e esse dinheiro pode ser muito bem aplicado em favor da sociedade e nós temos as garantias necessárias para esses empregados e especialmente para os empresários que estão ali, sem receio, atuando no mercado sem medo de ter uma autuação, de ter, eventualmente, qualquer tipo de problema por estar fora dessa regularidade fiscal, trabalhista, social, Então, é importantíssimo a gente facilitar para que o empreendedor esteja absolutamente formal. Isso é garantia para ele e garantia para a sociedade. Doutor José, o incentivo e o aumento do empreendedorismo, ele pode trazer impacto positivos para o consumidor, como gerar redução de preços de produtos e serviços em razão da concorrência? O senhor, como presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, como é que o senhor avalia essa criação? Um dos grandes problemas do Brasil é que em alguns setores nós temos pouca concorrência, Basta a gente imaginar alguns setores fundamentais para a gente ver como tem poucos players nesses setores, Quanto mais concorrência houver, nós aumentamos a qualidade dos serviços, aumentamos
a diversificação desses serviços, desses produtos colocados em oferta, diminuímos preços, damos mais poder de escolha para os consumidores, para saber quem será o fornecedor dele. Colocamos esses fornecedores mais próximos dos consumidores, o país é de tamanho continental, então quanto mais empreendedores, quanto mais empresas nós tivermos concorrendo de maneira saudável e legal entre si, claro que ganha o mercado de consumo, claro que ganham os consumidores. Afinal de contas, consumidores somos todos nós. Não existe ninguém que não seja consumidor e é de interesse nosso que isso aconteça. Doutor José Pablo, o brasileiro, ele costuma ser um empreendedor nato? Porque às vezes, eu fico olhando em outros países, a impressão que eu tenho é que lá as pessoas crescem muitas vezes já pensando em empreender, pensando em ter um negócio. Aqui, se você perguntar para uma criança o que ela quer ser, o que ela quer fazer, dificilmente ela vai falar que quer ter um negócio próprio. Ela vai falar, quero ser advogado, tal, mas ela não enxerga o empreendedorismo como uma possibilidade de carreira, uma possibilidade de negócio efetivo para a vida dela. Isso é impressão minha ou realmente o brasileiro acaba não empreendendo muito em relação à população de outros países? Na verdade, eu acho que todos nós temos vocação para empreender. Só que quando o brasileiro ele observa o cenário de burocracia, dificuldades, incertezas, tanto negociais quanto jurídicas, ele é desencorajado a empreender. E nós temos que virar esse jogo e ir na contramão do que nós tivemos até o momento. Ir a favor do empreendedor, facilitar que ele empreenda, incentivar ele, não desencorajá-lo. Então, quanto menos burocracia, quanto menos dúvidas, quanto mais clara for a norma, quanto mais a gente facilitar, mais pessoas irão empreender. É óbvio que algumas pessoas não terão sucesso, isso acontece em todo o mercado, mas quanto mais pessoas empreenderem, maior será o volume de negócios e maior será o volume de pessoas que terão sucesso, né? Até gerando empregos. Então, a parcela daquelas pessoas que não querem empreender vão ter um emprego nessas empresas. E as que querem empreender, que têm ideias inovadoras, que podem desenvolver novas tecnologias, isso faz com que o país cresça em todos os sentidos. O doutor Pablo, a gente sabe que esse projeto de lei foi aprovado, mas ele é de cunho estadual. O senhor acredita que ele vai ser bem aceito e pode ter chance de virar uma lei federal, chegando até o Congresso Nacional justamente para isso? Sim, e até com uma outra vantagem. A competência legislativa do Congresso Nacional é até mais ampla, pode abranger outros setores, até como a nossa necessária reforma tributária, que a gente sempre está imaginando que ela venha com força, e ela tem que vir no sentido de não diminuindo a arrecadação do Estado, mas melhor arrecadando, né? Tendo menos ônus para o empresário, menos ônus para os empreendedores, mas conseguindo fazer uma arrecadação mais inteligente e uma distribuição melhor aplicada dos nossos tributos. No Congresso Nacional, eu imagino que tendências como esta que o projeto de lei traz, pode até ser ampliado e trazer mais benefícios para o Brasil, que é justamente o que nós precisamos, especialmente no momento de baixa econômica e de alto desemprego. Doutor José Pablo, muitas empresas acabam sendo abertas e sendo fechadas num período muito curto. O próprio Sebrae costuma ter uma pesquisa sobre isso. Agora eu não lembro dos índices exatos, mas eu acho que 60% das empresas que são abertas no primeiro ano fecham as portas. Tendo uma regularização, tendo um código do empreendedorismo, o senhor acha que, de repente, essas empresas novas, elas estando dentro da legalidade, elas podem procurar os órgãos públicos competentes, ajuda em orientação de como empreender, como fazer, como trabalhar a marca digital dentro das empresas, por exemplo? E o senhor acha que pode vir a ter uma queda uma queda do número de empresas que fecham as portas tão rapidamente por falta de infraestrutura, por falta de orientação? Veja, o Sebrae presta um papel importantíssimo. Antes até de abrir uma empresa, uma outra grande dificuldade é de planejamento, a divisão, né? Quando nós falamos de pequenos empreendedores, a primeira coisa que nos vem à cabeça é
comércio. E não necessariamente, nós temos empreendedores aí que podem desenvolver novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, né? Nós estamos vindo de um momento de explosão de empresas de tecnologia, né, que prestam serviços via internet. Então, o planejamento é um primeiro passo. Agora, a formalidade também auxilia muito, porque aquela pessoa que vai empreender e que já está imbuída de que terá facilidades para legalizar o seu negócio, deixá-lo dentro da formalidade, isso facilita muito. Ela não tem que gastar muita energia, muito tempo naqueles serviços que são burocráticos, e ela pode investir justamente esse tempo que ela estaria ali, às vezes até enfrentando um sistema burocrático, utilizando isso para melhor planejar e gerir os seus negócios. Eu acredito que sim, que haja aí um aumento de sobrevida dessas empresas novas. O doutor Pablo, o senhor também como advogado, né, e presidente, o senhor achou que esse projeto de lei ficou no déficit de alguma emenda ou é um projeto bem feito e bem concluído? Veja, o projeto é um projeto até enxuto, né, que é importante que seja assim. Ele indiretamente acaba também mencionando a necessidade de serem observadas as demais normas, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que isso é importante também. O empreendedor, o fornecedor, ele tem que ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor também auxilia ele a partir do momento que ele delimita os direitos dos consumidores, né? Esclarece. Toda lei que vem para esclarecer, toda norma que vem para impor limites claros, ela vem a favor de toda a sociedade. Então, acho que o projeto está muito bem elaborado. É claro que outras ideias podem ir surgindo, serem acrescentadas e a norma ir evoluindo, como costuma acontecer com todo tipo de norma, evidentemente. O senhor falando também do Código de Defesa do Consumidor, vamos ir um pouquinho para esse lado e falar um pouco que, durante essa pandemia, como é que foi o cenário em relação a reclamações aos consumidores? Teve um aumento gradativo ou continuou andando conforme tinha que ser, mesmo com um cenário como se não tivesse havido a pandemia? Não, o cenário mudou um pouco pelo seguinte: nós já tínhamos uma fortíssima tendência de crescimento do fornecimento de produtos e serviços por meio da internet. A internet sendo aquele canal de comunicação entre consumidores e fornecedores, o canal de contratação para aquisição de produtos e serviços. Isso já era uma tendência, especialmente aquelas compras feitas através de dispositivos móveis, né, dos celulares. Só que com a pandemia isso, obviamente, cresceu, primeiro porque os comércios precisavam abrir de uma outra forma que não física, porque estavam obstados por conta da situação de saúde, né? Segundo, porque os consumidores, claro, não poderiam parar de consumir, especialmente determinados produtos que são básicos, né? E isso fez com que houvesse um crescimento exponencial muito grande do fornecimento através desses canais de internet. Isso demandou novas práticas de logística, de contratação, e é claro que quando isso acontecem as falhas, né? Produtos entregues errados, produtos que normalmente têm defeitos também foram entregues, tinham que ser revertidos aos fornecedores para troca, e as reclamações aumentaram. E, infelizmente, nesse momento também aumentaram as fraudes. O consumidor, que muitas vezes não estava acostumado a comprar pela internet, acabou, infelizmente, caindo em golpes que aconteceram de grupos criminosos que fraudaram sites e criaram sites fictícios e que faziam, abre aspas, vendas, né, que nunca aconteceram, mas recebiam dinheiro. Então, isso realmente teve um impacto muito grande, mas está servindo de aprendizado ao consumidor e está servindo também para desenvolver esse outro lado. Muitas empresas, inclusive agora, notaram que um canal que elas não tinham, que era o fornecimento via internet, se tornou o principal canal de fornecimento. Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar por causa disso. E o doutor Pablo, o telespectador que está nos assistindo, se ele se sentir lesionado ou enganado, qual o primeiro passo que ele tem que dar? Quem ele tem que procurar ou notificar? Bom, primeiro eu faço uma grande distinção.
o consumidor ele tem que ter educação para o consumo. E quando eu falo educação para o consumo, não é só educação das normas jurídicas, mas de ter discernimento, inteligência, de observar. Quando ele vai comprar, por exemplo, pela internet, observar se aquele site corresponde ao decreto que regulamenta o e-commerce, né, o comércio eletrônico. Tem lá um telefone de contato, esse telefone de contato atende, tem um serviço de atendimento ao consumidor, o endereço físico da empresa está lá disponibilizado para o consumidor, tem o número do CNPJ dessa empresa, ele pode conferir tudo isso em outros sites na internet. Então, aquele site é um site verdadeiro? Essa é a primeira questão. Segundo, não cair em ofertas mirabolantes, ofertas impossíveis, né? Às vezes a gente vê anúncios aí de TVs de grande tamanho sendo vendidas por preços muito pequenos. Isso é mentira, não existe isso. Segundo, ele não consumir por impulso, né? Racionalizar o consumo, pensar antes de consumir. Bom, feito isso, consumiu, deu problema, uma das primeiras providências mais básicas é fazer uma reclamação ao PROCON do seu estado. Ou, se isso eventualmente não resolver a situação, procurar um advogado de confiança e ajuizar uma ação. São os meios mais comuns do consumidor se proteger e tentar corrigir situações que tenham sido danosas para ele. Ô, doutor, o senhor acabou de, comentar sobre o PROCON. Como é que o senhor acha que o PROCON tem agido? Ele tem sido eficiente? A resposta tem sido rápida? Porque a gente sabe que a bandeira desse PROCON no governador João Dória foi eficiência. O senhor acha que teve uma grande melhora e ele está resolvendo realmente o que eles propõem? Nós temos visto uma atuação muito firme do PROCON estadual, né? Bastante abrangente. É claro que sempre há espaço de ampliar os atendimentos, mas é um PROCON que está atendendo eletronicamente, é um PROCON que nós temos visto que realmente parece estar respondendo aos anseios, às necessidades dos cidadãos, né? O número de reclamações aumentou e isso demandou um maior esforço do PROCON, mas, na minha opinião, sim, ele está correspondendo às necessidades dos cidadãos paulistas. Eu gostaria também de fazer uma outra pergunta para o senhor, porque muitas vezes o telespectador ele não tem esse tipo de conhecimento. Além do PROCON, existe algum outro órgão que a pessoa prejudicada, o consumidor, pode também ir atrás para ter, para ter defesa, né? Para ter a defesa de seus direitos? Bom, o outro órgão natural é o Poder Judiciário. Nós temos aí os juizados cíveis, né, os juizados especiais cíveis, que em princípio até aceitam demanda sem advogado, embora não se recomende que se inicie uma ação ou um processo sem advogado, porque sempre é bom ter a orientação de um profissional de confiança e de escolha do consumidor, e existem alguns institutos e associações de defesa do consumidor, mas esses já demandam que o consumidor seja associado e que eventualmente pague lá uma mensalidade. Mas o principal órgão público, sim, é o PROCON. Nós estamos indo já para as considerações finais. Eu queria que o senhor, como presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor, mostrasse e desse a opinião do cenário geral, que mesmo tendo a pandemia, que teve tantos lugares prejudicados, se durante esse período a eficiência, e aí o estabelecimento do Código de Defesa do Consumidor, no momento, ele está muito mais latente, muito mais praticante. Qual que é o cenário que o senhor vê? O senhor vê isso como uma melhora ou o senhor vê que durante a pandemia deu uma estabilizada e foi para trás? Porque pelo que o senhor passe, a gente tem várias outras entrevistas aqui relacionadas a esse assunto, cada dia que passa está mais melhorando, né? A resposta está vindo mais rápido para os consumidores que estão sendo prejudicados muitas vezes. Veja, o código ele acabou de cumprir agora no passado dia 11, 30 anos de sua promulgação. No próximo mês de março, nós teremos 30 anos da vigência do Código de Defesa do Consumidor no Brasil. É um código atual, é um código fundamentado em princípios, e esses princípios são imutáveis, esses princípios respondem ainda, apesar de ele ter 30 anos, muito bem às situações novas que se apresentam. É um código que teve vários decretos que o regulamentaram, como o decreto do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SACS, muito importante, especialmente na época do comércio eletrônico, o decreto de comércio eletrônico. Nós temos uma série de normas aí que gravitam
ao redor do Código de Defesa do Consumidor que se mantém atual. Por outro lado, os consumidores estão mais conscientes, né, dos seus direitos. Entrevistas como esta que a rádio está fazendo ajudam a difundir essa consciência ao consumidor. Mas não é só ter consciência das regras jurídicas, mas também ter consciência da necessidade de se praticar um consumo fundamentado em informações que os fornecedores têm que passar para os consumidores para que eles possam fazer boas escolhas. E também jamais comprar por impulso, comprar na pressa, comprar para atender um desejo momentâneo, né? Se planejar, estudar, entender um pouco mais de qualidade, entender sobre aquele produto, tudo isso veio à tona com a promulgação desse código há 30 anos. Mas lembrando que a educação para o consumo é permanente. A cada dia, novos consumidores estão sendo colocados neste mercado de consumo e novos consumidores têm que aprender de como consumir bem, prestigiar o bom fornecedor e evitar o mau fornecedor ou até aquele que se passa por fornecedor, mas na verdade é um criminoso que está ali tentando fraudar o consumidor. Doutor José Pablo Cortes, presidente da Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp e por todas essas informações que o senhor trouxe para os nossos telespectadores. E eu que agradeço e fico à disposição do que houver necessidade aí, especialmente porque é sempre um prazer falar com os meios de comunicação e difundir aí os direitos do consumidor, tão importantes porque todos nós, sem exceção alguma, somos consumidores. Uma boa tarde, doutor. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, doutor.